e sem perspectivas. Somos todos responsáveis por este quadro negativo que exige atitudes de todos os setores da sociedade em uma soma de esforços que promova o bem-estar humano com desenvolvimento equilibrado. A gestão adequada dos processos produtivos, a geração de renda, a preservação da biodiversidade, o consumo moderado, a legislação e educação ambiental são mecanismos que integram as novas tendências que visam o desenvolvimento sustentável e a responsabilidade social. Com a intenção de reconhecer e difundir ações inovadoras que contribuam em sua criatividade e eficácia com o compromisso socioambiental, atuando junto à iniciativa privada, poder público, sociedade civil organizada, academia e personalidades, o Instituto Chico Mendes promove diversas ações com programas e projetos de intervenção e mobilização da sociedade, dentre elas, o Prêmio Socioambiental Chico Mendes, como homenagem a Francisco Alves Mendes Filho, brasileiro, seringueiro da Amazônia, importante representante das causas ambientais e sociais, símbolo singular reconhecido internacionalmente ao defender com sua própria vida a manutenção das florestas e os povos que delas dependiam sua existência. Condecorações méritas motivam, promovem, revelam, celebram e consolidam esforços alternativos que resultam em respeito e respaldo ao status pessoal e de produtos ou serviços que incorporem o espírito ético a uma cultura de paz, dignidade e respeito à vida. Prêmio Internacional de Responsabilidade Social Chico Mendes, promovendo ações que valem a vida. Sucesso.com, Construção Civil, hoje entrevistando Roberto Fiacadori, diretamente da MCI. Hoje nós vamos falar o que está acontecendo no mercado imobiliário. Lógico que você toda semana deve ter mandado um monte de e-mail para a gente, mas hoje nós vamos falar do que está acontecendo no crescimento também na cidade. Boa noite, bem-vindo ao Sucesso.com, Construção Civil. Boa noite, Leide, muito obrigado a todos vocês que nos assistem. É um prazer imenso estar aqui com você no Sucesso.com. Eu quero que o senhor fale da projeção, os 15 anos da MCI, para que as pessoas possam conhecer também o trabalho e tudo que, quando tudo começou, né? Sucesso tem uma história de luta, uma história de desbravamento. Conte aí um pouquinho o que aconteceu durante esse período. Bem, a MCI, ela nasceu de uma necessidade que eu vi no mercado de nós termos realmente corretores de imóveis de elite. Porque há uma carência no mercado imobiliário, principalmente de Manaus, de corretores realmente de ponta, pessoas treinadas para receber, porque, afinal de contas, imóvel, Cileide, é uma coisa muito cara. Se você for ver, o imóvel mais barato hoje custa 100, 200 mil reais para a classe média, o mais barato. Nós temos vendido imóveis aqui até de 2,5 milhões. O que acontece? Você tem que ter um profissional preparado para atender um cliente que quer comprar um imóvel, e ele tem que saber falar de tabela price, tem que saber falar de correções, tem que saber falar do mercado imobiliário e do investimento no imóvel. Então, a MCI nasceu desta necessidade, né? Nesse contexto é que ela se insere, no contexto de profissionais de ponta, para que possam atender realmente os clientes. A história do Roberto Fiacadori e, consequentemente, a da MCI é a seguinte: eu trabalhei na Encol aqui em Manaus, que foi uma grande escola para todos nós. E depois que eu saí da Encol, eu montei a nossa empresa que hoje é a MCI, e que eu tenho certeza que é uma empresa de ponta no ramo do mercado imobiliário de Manaus. Doutor Roberto, qual é a maior dificuldade? Em todas as entrevistas que eu tenho feito, a dificuldade na questão de documentação para se fazer um financiamento de uma casa é muito difícil. Qual a dificuldade que a MCI tem e qual é a solução também para as pessoas que estão nos assistindo na compra de imóvel? Bem, nós temos dois tipos de imóveis, Cileide. Nós temos um imóvel que é na planta, que é aquele imóvel que a construtora ela lança e entrega dali a 24 ou 36 meses. Esse daí é mais simplificado. Nós temos os imóveis que nós chamamos de imóveis terceiros, que são os imóveis prontos. E esses imóveis, realmente, em Manaus, nós temos um problema com a documentação. Porque para você financiar esse documento, ele tem que ter o habite-se. E o habite-se necessita de muita documentação, tem que ter o registro de imóveis, tem que ter a planta aprovada na prefeitura, enfim.
São vários documentos e aqui em Manaus nós temos aí, acho que 80% dos imóveis que não tem essa condição ainda. Mas isso está mudando. A Prefeitura de Manaus, Carlos Valente, lá na Sendub, tem trabalhado muito para modificar essa situação, para regularizar os imóveis e assim possibilitar que esses imóveis possam ser financiados pelos bancos, porque o banco é muito exigente e ele precisa da documentação toda completa para que ele possa financiar aquele imóvel. Isso está mudando. Para você que está nos assistindo, a Prefeitura tem um programa de recuperação, vamos dizer assim, de imóveis que não têm uma documentação certa, e ela está facilitando muito. Procure a Prefeitura, procure o Sendub, que vai ficar muito fácil para você legalizar o seu imóvel. Eu ia fazer uma pergunta para o senhor exatamente em cima disso. Como é que poderia ser feito? Mas já que o senhor falou, está aí a dica para você procurar a Prefeitura e se regularizar. As pessoas que estão buscando, que vêm de fora, que estão buscando comprar um imóvel, qual a dica que o senhor daria para essa pessoa que está assistindo o programa Sucesso.com? Primeiro, procure um profissional competente para poder lhe dar as informações para que você possa decidir pela compra de um ou outro imóvel. Porque o profissional hoje do mercado imobiliário, e aí eu volto à primeira pergunta que você me fez aqui na nossa entrevista, é a seguinte: ele tem que lhe dar as informações precisas, corretas, para que você possa decidir pela compra ou não daquele imóvel. Ele não pode ser um vendedor, ele tem que ser um consultor imobiliário. Essa é a diferença. Tem pessoas que querem vender alguma coisa, nós não, nós queremos informar o cliente para que ele possa tomar a decisão de comprar ou não aquele determinado imóvel. Perfeito. O ano de 2007 foi um ano de crescimento na construção civil. Até há pouco tempo eu entrevistei o pessoal da Sinduscom e falou a respeito desse canteiro de obra que se tornou Manaus. Qual a expectativa agora para 2008? Bem, eu poderia dizer a você que 2008 é que vai ser o grande momento imobiliário de Manaus. 2007 foi o começo desse movimento, porque as grandes construtoras e incorporadoras do Brasil, elas, agora que descobriram Manaus, começaram a investir agora, comprar terrenos, preparar as incorporações, e os grandes lançamentos ocorrerão realmente agora, no ano de 2008. Nós temos como exemplo aí uma parceria entre a Abiara e a Senso Engenharia, que vão lançar muitos empreendimentos de altíssimo nível aqui em Manaus. Nós temos também a Cristal Engenharia, que é uma empresa aqui de Manaus, lançando belíssimos empreendimentos. Temos PW Engenharia, temos Platino Construções. Nós temos grandes empresas que realmente vão alavancar muita coisa no mercado de Manaus. Agora, para você que está nos assistindo, preste atenção, informe-se direitinho, porque tem muita coisa boa, mas tem muita coisa que também não é boa para você investir. E imóvel é uma coisa muito séria para você investir sem pensar. Porque se você investir sem pensar, você vai estar comprando um problema para você e não uma solução. Isso eu digo sempre, é muito importante. Informe-se, procure profissionais realmente habilitados para lhe atender. E aqui na MCI eu posso lhe garantir que você encontra esse profissional. O mercado imobiliário em Manaus é o metro quadrado mais caro que existe no Brasil, né? Depois de Brasília, São Paulo, Manaus. O que o senhor me diz, por que é tão caro o imóvel aqui em Manaus? Bem, essa pergunta que você me fez é uma pergunta até, de certo ponto, fácil de se responder. Eu vou lhe explicar. Manaus é uma cidade sui generis, ela é diferente das outras. A logística aqui em Manaus é muito diferente. Realmente você tem custos maiores aqui em Manaus. Por isso você tem realmente uma diferença a mais no metro quadrado. Não é tão caro assim como dizem. É mais caro, é verdade. Mas tem uma explicação. A logística de Manaus é diferente. Você veja, para você poder trazer alguma coisa de fora, a parte de transporte é muito cara e demorada. Manaus é praticamente isolada do Brasil. Ela tem que vir ou de Belém, de balsa, enfim, ou de avião, que encarece muito qualquer tipo de produto. Mas o que acontece é o seguinte: Manaus tem um preço diferenciado, porém tem algumas empresas que aproveitam essa situação para poder cobrar mais caro ainda do que vale o imóvel. E aí, eu sempre digo, nós temos um programa de televisão também, que chama-se Painel Imobiliário, e neste programa eu sempre procuro orientar aquelas pessoas que vão investir em imóveis da seguinte forma: existe o preço do metro quadrado que tem que ser justo, tem preço justo, agora tem um preço que está muito acima do mercado. E aí é que entra novamente o grande profissional, para lhe informar o que realmente tem preço justo e o que está acima do mercado. Porque se você comprar um imóvel com preço muito acima do mercado, você vai perder dinheiro. Tem construtora que vende imóveis já com um preço mais caro do que ele vai valer quando você receber a chave do imóvel. E aí você tem que procurar alguém interessado em lhe informar sobre isso.
Uma das preocupações maiores das pessoas que mandam e-mail para o programa Sucesso.com é a questão de querer investir. Pessoas que sacrificam, às vezes, anos das suas vidas juntando dinheiro, FGTS, e às vezes quer comprar um bem para investir, deixar para a família, e não tem como comprar, até porque é caríssimo. Qual o tipo de pessoa que o senhor tem aqui, a pessoa profissional que o senhor tem aqui, que poderia informar para essa pessoa que tem seu dinheiro ali regrado e para dar oportunidade também de compra? Muito importante a sua pergunta, ela vai me possibilitar esclarecer muitas coisas. Nossos profissionais aqui, eles são preparados para fazer um plano personalizado para o cliente. Nós vamos estudar a condição financeira do cliente, vamos indicar o melhor imóvel para ele e fazer um plano personalizado, para que ele possa realmente se sacrificar apenas um pouco e não totalmente, porque tem muita gente que realmente se sacrifica, priva-se de férias, não só os pais, mas os filhos também, deixa de trocar de carro, enfim, o sacrifício é muito grande. Então, para essas pessoas, é que nós temos aqui profissionais capazes de projetar para eles o imóvel necessário com o plano de pagamento que eles possam pagar, porque se você comprar um imóvel e não conseguir pagá-lo, você vai ter perdas financeiras significativas. Isso é que é importante aqui. Nós fazemos um plano personalizado. E você tem que procurar profissionais que, como eu disse no começo, dominem uma calculadora financeira, que saibam te dizer o que é IGPM, o que é tabela price, saibam lhe fazer as contas para te mostrar como é que vai ficar depois que você receber um imóvel. Porque o imóvel, quando você recebe, ele tem normalmente um acréscimo, que é tabela price, né? E aí você tem que saber quanto é que você vai pagar depois do recebimento do imóvel, porque senão você não vai conseguir pagar, vai ter que devolver o imóvel e vai perder dinheiro. Tem que tomar muito cuidado. Bem, fica aqui o convite do programa Sucesso.com Construção Civil para o senhor Roberto sempre dar dicas de como se comprar um imóvel em Manaus. Para você que está interessado, toda segunda-feira nós vamos ter aqui sempre uma dica do senhor Roberto, porque é o convite para o senhor. Lhe agradeço muito, obrigado até pela oportunidade de estar aqui no seu programa, realmente é um programa que eu assisto, sou seu fã também, e eu estou à sua disposição para o que você precisar. Obrigada por essa entrevista. Quero lembrar também que o Sucesso.com vai estar também no Amazon Sat a partir de março de 2008. Né? Vamos estar juntos na mesma emissora também, e espero que o senhor também vá para a Rede TV. Para mim será um prazer ter você como companheiro no Amazon Sat, que é um grande canal, mas a Rede TV também é um excelente canal. Parabéns por você estar lá. Obrigada. Sucesso.com Construção Civil volta segunda-feira com outra entrevista com o seu Roberto para te dar dicas de compra no melhor imóvel e a melhor compra na sua vida. Tudo que você juntou está aí, você tem que saber como comprar. Sucesso.com Construção Civil volta segunda-feira.